Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, com enfoque em disfagia. E hoje a gente vai falar sobre os distúrbios associados ao uso de chupeta, mamadeira e dedo. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode mandar a sua dúvida que nós estamos à disposição para atender você. Bom, para a gente chegar em como as coisas se alteram, é muito importante a gente saber de onde vem, né? Então, como que surge o nosso aparelho oral? Como que a gente tem esse desenvolvimento de cabeça e pescoço? Então, a gente inicia com a concepção, né? A inseminação do espermatozoide no óvulo, e com isso a gente tem o zigoto, né? Fez a formação, uniram os dois componentes, nós temos o zigoto. E aí começa uma multiplicação celular. Nessa multiplicação celular, tem duas, quatro, é exponencial, né? 2, 4, 8, vem a mórula, blastocisto, e aí elas vão crescendo, e esse amontoado de células vão dando origem a vários sistemas no futuro. Quando essa multiplicação atinge um nível, nós podemos dividir em três, né? Em três partes. Então, nós temos a endoderma, que para a questão do desenvolvimento oral não vai ter tanta significância. Nós temos ectoderma, né? Que está mais de fora. Então, endo dentro, está mais para dentro. Ectoderma mais de fora. E a ectoderma vai formar principalmente a crista neural, né, que é a ectoderma vira crista neural. Essa crista vai para a estrutura em desenvolvimento de cabeça e pescoço e vai auxiliar principalmente numa estrutura mais óssea, né, que seria o processo frontonasal, mandibular e maxilar, dá o formato da face e também vai ter o epitélio da face, cavidade nasal e palato. Tá? É muito importante a gente ter essa noção da divisão, principalmente entre cavidade nasal e palato, porque é justamente o palato que vai diferenciar o que é cavidade oral do que é cavidade nasal. Então, a gente precisa lembrar que essa formação, porque é nessa parte aqui que pode acontecer uma má formação, né? Que aí seria a nossa fissura palatina ou fissura lábio-palatina, né? Quando pega tanto o lábio quanto o palato. Mas a questão muscular não vai se originar daqui. A questão muscular se origina da mesoderma. Então, os nossos músculos, que é uma coisa é músculo, que eu tenho fibra muscular, outra coisa é o tecido epitelial, é a pele que a gente tem nessa região. Então, é dessas três estruturas, cada uma vai se organizando de uma forma para então fazer esse desenvolvimento de uma cavidade oral. E aí a gente começa a pensar que lá no comecinho vinham várias divisões celulares, que virou, né, as três camadas, ectoderma, mesoderma e endoderma. Mas lá por entre a quinta e a nona semana de gestação, mais ou menos ali no primeiro ou segundo mês da gestação, a gravidez
ocorre a maioria das alterações importantes na face em desenvolvimento. Então, esse é o pulo do gato. Quando a gente vê aqui uma ultrassom de 5 semanas, tá bem pequenininho, né? A gente não tem tanta diferenciação. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho mais na 9ª semana. Na 6ª semana, que tá ali mais ou menos no meio, a gente já começa a ter um primitivo ali do que é orelha, olho, um broto do braço, broto da perna, saco amniótico, placenta. E nessa fase aqui, entre a 4ª e a 6ª semana, os arcos faríngeos branquiais, eles são originários do mesoderma, né, aquela partezinha ali do meio, e dão à cabeça e ao pescoço a aparência típica na gestação na 4ª semana, tá? Estruturas faciais derivam desses arcos faríngeos, então a gente tem uma primitiva ali no arco faríngeo, e esse arco vai desenvolver o que a gente conhece como um rosto, que já está ali por volta da 9ª semana, mais conhecido como a gente tem hoje em dia. Na 9ª semana, é muito importante lembrar também que é um momento que o bebê começa a ter um movimento de sucção dessa digital. Ainda não tem uma digital muito bem formadinha, mas começa ali o primitivo desse polegar. Ainda não é algo com muita habilidade, não é algo com muita destreza, porque não está tão bem formadinho, mas ele já começa a ter essa noção dos movimentos de sucção, tá? Entre a 10ª e a 11ª semana, o embrião ele já está praticamente todo formado. A gente tem uma maturação e crescimento dos órgãos e sistemas, então aqui a gente já tem um formato mais parecido com o de um bebê, né? E é muito importante lembrar que aqui acontece a deglutição. Então aqui a gente ainda não tem nenhuma interferência, né, de um hábito deletério propriamente dito. Por quê? Como aqui a gente vê que não está tão bem formadinha a questão dos dedos, não está bem separado, na 9ª semana começa aquele primitivo da sucção. Ela vai se aprimorar com o tempo, mas ainda não é algo que passa a ser prejudicial, tá? É natural que o bebê tenha esse movimento. Na 12ª semana da primeira gestação, o bebê começa a ter mais movimentos espontâneos, mas a mãe ainda não percebe porque está bem pequenininho, né? Aqui seria por volta de 3 meses, mais ou menos. Isso, 3 meses. A gente já tem olhos e orelhas, os principais ossos do corpo também já estão formados. E aqui o bebê começa a desenvolver receptores gustativos maduros. Por que que isso vai fazer diferença? Até então, quando a mãe ingere um alimento, o bebê ele não sabe diferenciar muito bem o gosto dele. Mas a partir da 12ª semana, desse terceiro mês, isso, a partir desse mês, quando a mãe ingere um alimento, o bebê ele começa a ter essa sensação de paladar. É quando ele começa a sentir, isso aqui tá gostoso, isso daqui eu não gostei muito, não. E isso vai fazer diferença lá na frente, numa introdução alimentar, na hora da alimentação desse bebê, e isso pode influenciar também no uso de chupeta, de mamadeira, de dedo, na sucção digital, né, que é o dedo. Já entre a 13ª e a 15ª semana, o bebê já sabe deglutir. Lembra que lá no comecinho, surge o reflexo de deglutição, né? Ainda é um ato mais reflexo para ele. Aqui ele já consegue deglutir com mais precisão. Ele abre e fecha a boca e consegue protruir a língua. Esse é um movimento muito importante que essa linguinha do bebê precisa fazer. Por quê? Na hora que ele for sugar o seio da mãe, depois que ele nascer, ele vai precisar dessa protrusão. Protrui, volta, protrui, volta, protrui, volta. E esse movimento, ele também é muito importante para adequar esse movimento, ou a construção do rosto do bebê, né? Então, esse desenvolvimento craniofacial também depende dessa movimentação da sucção. Então, ela começa, nessa protrusão de língua, começa nessa fase, e quando o bebê nasce,
Muita gente, quando vai começar a oferecer a chupeta para o bebê, começa a perceber que o bebê, ele cospe a chupeta. Isso é normal de acontecer, precisa acontecer e é bom que aconteça, tá? Porque ele está fazendo esse movimento de protrusão que ele precisa fazer. Na 15ª semana, tá quase entrando no quarto mês, a sucção do polegar já se torna mais efetiva. Lá no comecinho, por volta da 9ª semana, ele começa a sucção de um jeito bem primitivo, sem muita destreza. Já aqui na 15ª, ele já tem bastante precisão desse movimento, tá? Ele tem movimentos presentes em todos os fetos de até 40 semanas. É aqui que começa a ter essa movimentação. A mãe começa a sentir também. Então, o bebê começa a ganhar mais espaço, né? Mais notoriedade, digamos assim, dentro da barriga da mãe. Entre a 21ª e a 28ª, a gente tem maturação do reflexo auditivo, do sistema auditivo. Então, aqui, entre a 21ª e a 24ª semana, entrando ali no 5º mês, mais ou menos, é a hora que o bebê começa a escutar, né, os sons de verdade, começa a escutar a voz da mãe, a voz do pai, as pessoas que falam com ele dentro da barriga. Desenvolve também reflexo de Gag, que é aquele reflexo de vômito, né? Vai fazer a ânsia do vômito, vai ter esse reflexo de... Esse reflexo começa a surgir na 24ª semana. Na 27ª e 28ª, tem um movimento primário de língua, que é um movimento um pouquinho de canulação, né? Esse suckling. A sucção passa a acontecer com pausas longas, né? E apresenta o reflexo de mordida fásico e resposta transversa de língua. Então, essa língua começa a se aprimorar já pensando numa futura sucção para amamentação. O bebê, ele começa a aprender aqui, mas ele ainda não terminou, tá? Ele vai aprender de fato depois que ele sair da barriga da mãe. A amamentação, a sucção, ela também é aprendida. Ela começa nesse natural, nesse reflexo, mas ela precisa ser aprendida. Por quê? O bebê ele suga o seio da mãe de um jeito, ele suga a mamadeira de outro, ele suga a chupeta de outro, ele suga o dedo de outro. Então, são padrões de sucção diferentes. Tá? O bebê ele precisa aprender esses padrões. Na 32ª semana, tá começando a se tornar apto para nascer esse bebê. Ele tem resposta aos estímulos gustativos desprazerosos. Então, quando ele na ultrassom, a mãe comeu uma coisa que o bebê gostou, começa a fazer a careta, tem essa percepção melhor. Na 34ª, tem coordenação de sucção e deglutição, que também é importante para a hora de sugar e amamentar. Na 37ª semana, essa coordenação passa a ficar mais interessante. Por quê? Ainda que o bebê não tenha uma respiração como ele vai ter fora, como depois que sair da barriga da mãe, ele começa a aprender a fazer a apneia, né? Então, que ele começa a regular, a coordenar esses movimentos. Ele suga, ele engole, e para ele engolir, ele precisa parar um pouquinho de respirar. Isso é normal, tá? A gente tem essa apneia da deglutição, que nós chamamos, então precisa de fazer essa pequena pausa na hora de engolir. Não tenta engolir e respirar ao mesmo tempo, não vai dar certo. E ele começa a ter essa coordenação, porque na 37ª semana, esse bebê já se torna apto, já se torna viável para nascer. Então, ele precisa ter essa coordenação mais aprimorada para na hora que ele nascer, ele conseguir se alimentar, tá? E também ele apresenta reflexo de tosse. Se ele engasgar, ele começa a tossir, tá bom? Ele vai fazer... Ele vai começar a tossir. Depois que esse bebê nasce, ele precisa aprender a sugar. Só que qual a primeira coisa que ele precisa aprender a sugar? O seio da mãe. Então, como que esse bebê precisa sugar esse seio da mãe? A mãe vai trazer esse bebê para perto dela, né? O bebê abocanha o peito da mãe. Então, o narizinho do bebê fica livre, né? A mãe não amassa esse bebê no peito. O narizinho do bebê fica livre. O bebê tem que abrir a boca e abocanhar a auréola da mãe, não só o bico, tá? Porque os ductos de leite, eles estão na auréola.
a grande maioria. Então, ele precisa abocanhar a auréola da mãe, o que ele conseguir, né? Existem diferenças anatômicas ali. O bebê ele vai fazer esse abocanhar e ele vai fazer o movimento de sucção, ok? Quando ele faz esse movimento de sucção, ele precisa usar a força da linguinha. Então, eu preciso com a estabilidade da mandíbula, a mandíbula do bebê fica paradinha e a língua vai e volta, vai e volta, vai e volta para conseguir, pela diferença de pressão, extrair esse leite do seio materno, né? Quanto mais o bebê suga, mais leite essa mãe vai produzir. Mas aí o que que acontece? Existem alguns bebês que vão apresentar o que a gente chama de disfunção oral, né? Ele vai apresentar uma disfunção oral, ou seja, esses músculos não vão saber direitinho como é que funcionam. Mesmo que ele tenha tido um desenvolvimento todo bonito dentro da barriga da mãe, não vai conseguir sugar de forma efetiva. E aí, essa parte, onde o aluno consegue avaliar se está usando a boquinha certo, a boquinha tem que ficar para fora, aquela boca de peixinho que a gente chama, né? A linguinha fica por cima do lábio de baixo, faz o movimento de canalação, né? E vai sugando, extraindo esse leite. Mas existem mães que, ou por necessidade, ou por essa questão da disfunção oral, ou por uma provável alteração de freno também, ou até mesmo porque a mãe não quer amamentar no seio, ela acaba ofertando a mamadeira, tá bom? Existe a mamadeira e muitas vezes os pais também oferecem a chupeta. E aí o que que acontece? Falando primeiro da chupeta, ela até pode, existem alguns estudos que indicam para nós que pode ajudar a prevenir um mal súbito, tá? No bebê. Ajuda a prevenir, pode até ajudar a prevenir um mal súbito do bebê, pode dar uma acalmada, né? Então, eu sempre costumo falar com os pais que quando eles me perguntam, nossa, Ana, mas e aí, eu dou chupeta ou não dou? A minha resposta sempre é, depende. Eu não posso julgar a família que eu quis ofertar a chupeta para esse bebê. Eu até brinco e falo, o bebê que está chorando é o bebê que está chorando na casa dos pais. E esse choro prolongado, com pessoas que estão em privação de sono, principalmente no início, é um choro mais complicado de lidar em alguns momentos, então a chupeta realmente pode dar uma acalmada. Só que tudo depende de frequência, intensidade e duração. Qual a frequência, intensidade e duração desse estímulo? A gente precisa avaliar, né, se deixa essa chupeta o dia todo ou não nesse bebê. Por quê? Quando a gente tem uma chupeta, primeiro, a chupeta, ela não é uma sucção nutritiva. O bebê ele vai sugar, 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 mas ele não vai ter uma resposta alimentar. Não vai sair leite, como sairia do peito da mãe ou da mamadeira. Ele não vai ter esse retorno, né? Então ele vai fazer o quê? Alterar o padrão de sucção desse bebê. Ele vai alterar. E por que que ele vai alterar esse padrão de sucção? Porque a chupeta, ela deixa a linguinha do bebê baixa. Essa chupeta deixa a linguinha do bebê baixa. Sendo que, no natural, a língua do bebê precisa ficar elevada. Então, qual é a postura ideal de língua de um bebê? É a língua acoplada lá no céu da boca. Tem que ficar certinho no céu da boca. Por quê? Essa língua acoplada no céu da boca é o que vai dar a guia de formação do palato. Lembra que a gente falou que o palato é o que vai diferenciar a cavidade oral de cavidade nasal? Quem ajuda nesse desenvolvimento do padrão facial é essa postura de língua também. Então, se eu uso uma chupeta que está ali muito grande para a boca do bebê, mas eu comprei um tamanho para recém-nascido, eu comprei um tamanho ideal, comprei um tamanho adequado. Mesmo assim, vai acontecer dessa chupeta abaixar a postura de língua desse bebê. Então, não vai dar muito certo. Vai alterar a postura e altera também o padrão de sucção desse neném. Quando esse bebê vai para
para o peito, principalmente nos primeiros dias ali em que o bebê ainda está aprendendo, né, a sugar, vai ser um pouquinho complicado. Ele pode fazer ali uma confusão e a gente pode até incentivar um desmame precoce. Com relação à mamadeira, o que que vai acontecer? A mamadeira, ela vai ter um retorno alimentar. Ela é uma sucção nutritiva, mas ela também é uma sucção diferente do que acontece no peito da mãe. Ana, tem a mamadeira com bico ortodôntico. É melhor que a mamadeira tradicional? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas a mamadeira, igualmente a chupeta, ela é uma sucção nutritiva, mas ela também vai alterar o padrão de facial e de força muscular. Quando o bebê ele suga o seio da mãe, ele precisa fazer uma força. Ele precisa fazer uma força mais específica, ele precisa de vedamento labial, ele precisa de uma postura de língua. Essa língua precisa fazer força, né? Ela precisa ir para frente e para trás, para frente e para trás, com o canulamento, para conseguir fazer essa extração do leite do peito. Porque ela por diferença de pressão. Então, eu preciso fazer uma pressão para conseguir extrair esse leite. Na mamadeira, não necessariamente o bebê vai fazer essa força. Existem alguns tipos de mamadeira que podem até se assemelhar com uma força até relativamente parecida, né? Se assemelha porque é relativamente parecida com a força que o bebê faria no peito da mãe, mas mesmo assim, o padrão ainda é diferente. Ana, quem fica numa amamentação mista? Numa amamentação mista, tá dando peito, tá dando mamadeira. Como é que é? Pode acontecer, desde que você tenha orientação para isso, né? Então, pode acontecer de precisar fazer esse aleitamento misto, desde que tenha uma orientação adequada, para justamente não fazer uma confusão de bico, não fazer uma confusão de fluxo também, né? Uma confusão de fluxo, porque o fluxo que sai do seio da mãe é um, o fluxo que sai da mamadeira é outro. Então, pode acontecer do bebê fazer essa confusão. E como geralmente, mesmo as mamadeiras que dão um pouco mais de trabalho, o bebê tem mais facilidade para extrair o leite, em geral, eles preferem a mamadeira porque fica mais fácil de sair, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o risco de um desmame precoce é muito grande. E para além da questão da amamentação, o que que vai acontecer se a gente tem o uso de chupeta e o uso de mamadeira prolongado? Lembra que a gente conversou sobre intensidade, duração e a movimentação? Tudo isso, essa intensidade, essa duração, essa frequência, tudo isso pode, né, influenciar na oclusão dessa pessoa. Tanto na hora da criança, né, tanto no bebê, quando vai começar a surgir os dentes, quanto nessa criança já maior, ou até mesmo na idade adulta, se essa pessoa não procurou ajuda no tempo certo, não procurou um dentista ali no tempo certo dela, tá bom? Então, qual a principal alteração oclusal que esse paciente vai apresentar? Principalmente uma mordida aberta anterior, que é bastante essa mordida aqui. Então, os dentes superiores eles vão ficar mais abertos, os inferiores também. A tendência é que essa postura de língua fique alterada, então vai acontecer o famoso fefeio, porque a língua vai escapar pelos dentes, né? Vai ter esse escape aqui também. Esse padrão muscular vai estar muito alterado, então vai estar uma musculatura fraca. Por quê? Para a chupeta e para mamadeira também, deixa a musculatura fraca. A gente não coloca força suficiente para fazer essa sucção, né? Então vai ter um padrão de bochechas abaixo da linha do esperado, não vai ter contorno de músculo facial. Essa boquinha vai geralmente estar aberta ou entreaberta pelo menos, porque não consegue ter o vedamento labial, né? Principalmente na chupeta. Não consegue manter essa boquinha fechada. Essa postura de língua tende a estar mais baixa, tende também a empurrar esses dentes, abrindo essa mordida.
aqui se torna bastante prejudicial, não só para questões estéticas, mas também para mastigação. Mastigar com uma mordida aberta é mais difícil porque não tem força, né, do vedamento, não tem essa força de mastigar. Pode ainda fazer desvio, a gente vê aqui, ó, que tem um desvio de linha média, esses dois incisivos centrais, tanto inferiores quanto superiores, deveriam estar numa reta, né? Deveria estar bem retinho. A gente vê que tem um desvio, discreto, mas acaba tendo um desvio. É uma mordida que não está tão aberta quanto essa, mas a gente vê que não tem uma guia aqui de canino tão legal, né? Aqui já é algo mais discreto, mas que também pode acontecer como consequência do uso da chupeta e de uma madeira. Também da sucção digital pode acontecer, tá? A gente vai ver fotos um pouquinho mais para frente também. Aqui a gente vê uma mordida cruzada. Então, aqui, ao invés do lado direito desse paciente estar bem fechadinho, como se fosse aqui, o lado inferior tá batendo em topo, né? Tá quase indo por cima do lado superior. Isso pode acontecer porque, como teve uma fraqueza, né, uma atenida dessa musculatura porque não usou devidamente, né, alterou esse padrão muscular, essa força muscular também, aí a paciente acaba tendo uma mordida preferencialmente unilateral, e aí pode acontecer de desviar e de abrir essa mordida também. Quando a gente fala da sucção digital, ela já é um pouquinho mais complicada do que a chupeta e mamadeira. Por quê? Chupeta e mamadeira, às vezes existem famílias que são até um pouco mais radicais e de um dia para o outro tira e depois de um tempinho a criança esquece, né? Mas tem como a gente tirar chupeta e mamadeira. O dedo não tem como a gente tirar. Então, o que a gente pode fazer até para dar uma amenizada? Quando a gente fala da chupeta e da mamadeira, a mamadeira o bebê que tem 6 meses, ele não precisa necessariamente tomar mamadeira, tá? Se o bebê que ainda toma leite, a mãe gosta de ofertar esse leite para o bebê, ele já pode usar um copo de transição, né? Que não chega a ser o copo tradicional, mas ele tá ali entre a mamadeira e o copo, ele tem um pouquinho dos dois, né? Um pouco do copo, um pouco da mamadeira. Por isso que se chama de transição. Então, ele tem essa transição, a gente pode se valer desse copo de transição, que é uma opção excelente para tirar a mamadeira do bebê ou da criança. E a chupeta, se não tiver outra opção, Ana, eu vou dar, estou determinada a dar uma chupeta para o meu filho. O que eu faço? Procure opções de chupeta que se o bebê não ficar com ela na boca, essa chupeta cai. Por quê? Existem algumas chupetas que o pico dela já é mais alargado. Então, só colocando na boca do bebê preenche o espaço. O bebê não precisa fazer o movimento da sucção, né? Essa chupeta fica lá parada e aí abaixa mais ainda essa postura de língua. Mas se o bebê para de sugar, a chupeta cai, é mais fácil da gente tirar, é menos trabalhoso a gente tirar essa chupeta dessa forma, tá? Já na sucção digital, ela não acontece bem assim. Por quê? Porque o dedo tá ali. O dedo todo está ali. Não tem como a gente arrancar o dedo da criança, né? Então a gente precisa prestar muita atenção na duração, frequência e intensidade do hábito, né? Porque é uma coisa é essa criança colocar o dedo na boca, né? Porque essa sucção digital é o ato de elevar os dedos das mãos até a cavidade bucal, exercendo uma pressão com força intensa que pode ocorrer danos aos dentes, né? Então, aqui na foto, a gente vê que a criança está colocando o dedo na boca, a postura de língua baixa, a gente força essa língua para trás, vai ter uma força maior, eu vou colocar mais tensão nessa base de língua do que na ponta, e isso desregula muito o padrão de força que essa língua precisa ter, né, para a gente conseguir fazer as funções do sistema espermatognático com mais facilidade, né? Quais são essas funções? A gente tem a função de respiração, sucção, deglutição, mastigação e fala. Então, essa postura alterada de língua vai alterar o padrão muscular dessa criança, né? Pode alterar o formato da oclusão, pode alterar essa postura de língua. E aí tudo isso vai virando uma bola de neve e a gente piora muito
a qualidade dessa criança, a qualidade de vida dessa criança, tá? A sucção digital, ela pode ser um sintoma não isolado, tá? Decorrente de conflitos ou instabilidade emocional. Geralmente, a criança que está com uma duração, frequência e intensidade da sucção digital muito alta tendem a ser crianças com uma instabilidade emocional mais exacerbada. Tá? É interessante prestar atenção em que quais momentos essa criança, seja de qual idade for, é muito importante prestar atenção em quais momentos essa criança faz essa sucção, se essa sucção permanece por longos períodos, porque uma coisa é o meu bebê de 2, 3 meses coloca o dedo na boca, começou a colocar ali o dedo na boca, ele logo adormece e tira. Ele colocou o dedo, dormiu, acabou, tirou, não tem problema. Ficou ali sugando um pouquinho, dormiu, apagou, acabou. Tranquilo. Outra coisa, bastante diferente é quando eu tô ali nos meus 5, 6 anos de idade e eu preciso fazer essa sucção digital porque eu só consigo dormir fazendo essa sucção. Eu deito para dormir, eu já coloco o dedo na boca e fico ali meia hora, 1 hora com essa sucção digital. Eu vou alterar o formato do meu palato porque eu estou fazendo uma pressão aqui para cima. Ó, eu vou fazer uma pressão aqui para cima. Então, o meu palato, ele vai tender a ficar atrésico, que a gente chama um palato mais estreito, um palato mais profundo também, porque ele vai tender a pegar esse formato do dedão, né? A minha língua vai ficar com a ponta baixa, vai empurrar os meus dentes, posso provocar uma mordida aberta também, porque eu não vou ficar, não vou conseguir ficar, né, com essa boca fechada, os meus dentes vão vir para frente, a minha língua vai ficar mais pesada lá atrás, sem nenhuma força de ponta de língua. E aí, na hora que eu precisar dessa ponta de língua para engolir, por exemplo, eu vou acabar engolindo assim. Eu vou fazer uma deglutição ativa e uma deglutição adaptada, tá? E aí eu altero muito para esse paciente, né? Então a gente presta bastante atenção qual a causa e qual a origem dessa sucção. Por que acontece essa sucção digital? É uma descarga emocional, uma instabilidade emocional? Tem uma ansiedade, tem uma tristeza, tem uma angústia que acontece ali e essa criança não conseguiu verbalizar ainda? Precisa investigar, porque muitas vezes ajustando essa causa emocional, regulando essa causa emocional para a criança, ela já consegue se desfazer desse hábito, tá? E a principal consequência, né, desse hábito deletério, que a gente chama que é um hábito ruim, a principal consequência desse hábito deletério é a mordida aberta anterior, justamente porque, como a gente vê aqui, a gente não consegue fechar esse dente. Então, esse dente ele vem para frente e ele se abre, bem parecido com essa mordida aqui. Então, tende a ficar essa estrutura óssea e estrutura muscular também, tendem a ter um formato daquilo que está sendo colocado, né? A língua, idealmente, ela preenche todo o espaço que ela encontra dentro da boca. E se esse espaço está errado, essa língua também vai ocupar um espaço errado, tá? Isso vai acontecer muito, 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 muito. Então, a minha mãe, por exemplo, ela chupou dedo até os 7 anos de idade. Ela tinha essa questão da instabilidade emocional na infância. Ela chupou o dedo, só que ela não chupava o dedão. Ela chupava esses dois dedos aqui do centro. Então, o formato do céu da boca dela era o formato desses dois dedos. Mas ela só foi fazer a correção oclusal já na fase adulta. Na infância ela não teve como fazer isso, já na fase adulta ela conseguiu fazer. Então dá trabalho porque precisa abrir esse espaço dentro da boca, precisa abrir esse céu da boca, né? Precisa usar os expansores. A gente vale muito do uso dos dentistas, eles ajudam muito a gente nessa questão da correção do padrão, principalmente ortopédico, funcional, né, desse paciente. Mas para além da mordida, né, aberta anterior, a- essa sucção digital,
Ela altera características funcionais dos tecidos duros e moles, interfere no padrão normal de crescimento facial. Por quê? Vai, ao invés de ter um crescimento mais equilibrado, fazendo um equilíbrio ali de força e estrutura entre os terços da face, vai ser uma pessoa que tem a tendência, né, fora a questão genética, é uma pessoa que vai ter uma tendência a ter um rosto mais comprido, um queixo que pode ficar projetado para frente também, tá? Porque vai fazer bastante movimento para conseguir estudar esse dedo. Então, tende a dar uma baixada nesse padrão, né, de face, alongar esse padrão de face. A estrutura muscular tende a ficar mais flácida também, então, uma musculatura mais alongada, com menos força. E aí, isso vai interferir muito na respiração, porque eu posso incentivar uma respiração mista, se eu não tenho nenhuma obstrução nasal, como adenoide ou amígdalas, cornetos, se eu não tenho esse impeditivo de uma respiração nasal, eu posso incentivar uma respiração mista porque eu estou ficando tanto de boca aberta porque eu não consigo fechar, que aí o ar começa a entrar pelos dois campos, né? Tanto pelo nariz quanto pela boca também. Na hora que eu for sugar, eu tenho um canudo que eu vou sugar um milkshake, por exemplo, que é um pouco mais denso que a água. Eu posso não conseguir fazer essa sucção. Eu vou demorar para conseguir sugar, precisar esperar esse milkshake derreter um pouco, por exemplo, para conseguir ter mais força, né? Para que a força que o meu músculo tem se adeque àquela consistência, que geralmente o líquido é mais fácil de deglutir. Na hora da alimentação, é uma pessoa que pode ter uma preferência pela alimentação mais molhadinha, uma alimentação mais fácil de mastigar. Porque, nossa, eu adoro churrasco, mas quando eu vou comer, meu músculo se cansa. Justamente porque não tem a força necessária, tá um músculo tão estirado e tão fraquinho, que na hora que eu preciso contrair essa musculatura e mastigar um alimento mais firme, um alimento mais seco, eu não consigo. E aí, acaba indo para um dos extremos. Ou uma pessoa que come devagar demais, aquela pessoa que demora mais de uma hora para comer, ou é aquela pessoa que come extremamente depressa, porque quanto mais rápido eu comer, mais rápido eu me livro disso aqui. E aí acaba não tendo uma mastigação eficiente, não consegue formar um bolo alimentar de boa qualidade, aumenta muito o trabalho do intestino para fazer uma quebra de moléculas, né? Então pode influenciar até na questão da digestão também, né? Se eu faço um bolo alimentar bem bonito, mais pastoso, eu consigo melhorar o funcionamento do meu intestino, porque ele tem menos trabalho para quebrar aquelas moléculas. Mas se eu mando um alimento mal mastigado para o meu sistema digestório, ele vai ter mais trabalho. Então eu posso influenciar até mesmo nisso aqui. E como consequência também de fala, eu posso ter distorção de sons, eu posso ter omissão de sons, então eu posso distorcer o som principalmente do F, V, X. Eu coloco essa língua entre os dentes para conseguir fazer os sons, porque eu não tenho minha guia óssea de dente ali para minha língua ficar no lugar certo. Meu dente está longe do que deveria estar. Então, a minha língua, consequentemente, não consegue fazer o trabalho que ela deveria. Para a gente conseguir produzir os sons da fala, a gente precisa de uma força muscular ideal, por mais idiota, digamos assim, por mais idiota que seja, a gente precisa de uma força adequada dessa musculatura para que a minha língua consiga ir onde ela precisa ir, para que ela consiga fazer o trabalho que ela precisa fazer, e principalmente nos sons fricativos, nos sons linguodentais, que a gente chama. Quais são os sons fricativos? Som de S, Z, X, e J, esses sons que esfregam, né? São sons muito propícios a sofrerem alteração, justamente pelo ceceio anterior, né, que é a protrusão da língua, a interposição de língua na hora da fala. Mas eu posso ter também, a depender de como essa alteração facial ficou, eu posso ter um ceceio lateral, porque a ponta da minha língua aqui não tá para baixo, eu não vou saber usar esse ponto de língua. Então, ou ela pode ultrapassar e falar assim, ou então assim, Tadeu, língua.
É a criança que projeta muito, a pessoa que projeta muito essa língua nos sons, tanto fricativos quanto linguodentais. Mas pode fazer também o ceceio lateral, que é aquela pessoa que fala mais chiado assim. Por quê? A língua não consegue ficar onde ela precisava. Então, como essa pessoa não sabe usar a ponta de língua, o que que ela vai usar? Ela vai usar o que ela conhece. Mas para onde eu estou jogando a minha força? Eu não estou jogando minha língua para trás? A força da minha língua vai estar do meio para trás. Então, a minha ponta, o trabalho que deveria ser da ponta da minha língua, está acontecendo na lateral. E a gente tem que alongar essa musculatura e reequilibrar essa força para tirar essas alterações. Fica mais difícil também para essa pessoa fazer uma deglutição. E a deglutição, às vezes, até não tem tanta alteração de fala, mas a deglutição denuncia bastante e é um paciente que corre um risco, né? Tanto quem usa o chupeta, mamadeira prolongadamente, tá? Preferencialmente, a gente pede para tirar esses hábitos antes dos 2 anos, né? Porque a partir dos dois tem um movimento ali mais crítico e mais preciso nessa formação do crânio facial do paciente, tá? Então, a gente pede que preferencialmente retire antes dos 2 anos. Se conseguir não oferecer nenhum desses hábitos, se conseguir segurar esses hábitos da criança, melhor pra gente, tá? Mais fácil de se organizar depois. Mas caso não consiga evitar e passe por esse momento, tirar o quanto antes, tá? E aí a gente também precisa pensar que esse trabalho não é feito sozinho, né? Então a gente vai precisar de toda essa avaliação, né? Todos os profissionais vão precisar trabalhar, o dentista vai precisar trabalhar, se tiver algum fundo de instabilidade emocional, o psicólogo também, o fonoaudiólogo. Por quê? Mais pra frente a gente vai até ver que existe a odontologia miofuncional. Então, existem alguns aparelhos que vão ajustar, vão ajudar a retirar esses hábitos deletérios. Então, tem grade para evitar essa sucção digital, tem esporão que dá para colocar embaixo nos dentes de baixo para ajudar a colocar a postura de língua para cima, mas nem sempre esses aparelhos serão é, exclusividade e vão conseguir fazer o trabalho sozinho. Em alguns casos consegue, ótimo, vai conseguir, né? Mas é interessante que a fonoaudiologia trabalhe, por quê? Por mais que na odontologia miofuncional existam aparelhos e alguns exercícios que esses dentistas possam passar, a avaliação das funções do sistema fonoaudiológico, ela é exclusiva do fonoaudiólogo. Então, a gente consegue avaliar como essas funções estão acontecendo e evitar que aconteça uma recidiva. Por quê? Se eu não consigo adequar essa postura de língua, ou então eu só coloco essa língua no céu da boca, mas eu não consigo fazer o movimento certo, né, na hora de engolir. Ah, não, eu tô até colocando minha língua no lugar certo, mas eu tô fazendo compensação com a cabeça. Vamos supor, tô fazendo compensação com o lábio. Eu posso correr o risco desse paciente ter uma recidiva, ou seja, abrir essa mordida de novo. Por quê? Porque essa língua pode não permanecer no lugar e aí volta o problema todo de novo. Muitas vezes a questão de recidivas que os dentistas, principalmente ortodontistas, têm é por conta de posição muscular, tá? É melhor que um fonoaudiólogo habilitado na área de motricidade orofacial trabalhe essa musculatura com todas as funções pertinentes a ele, tá bom? E a gente lembra também que a gravidade das alterações, como já foi falado várias vezes, a gravidade dessas alterações depende muito da duração, frequência e intensidade do hábito, né? Então, é observar, é orientar, é auxiliar essa criança, tanto na sucção digital quanto no uso de chupeta e mamadeira. Esses usos prolongados, eles são muito prejudiciais, tanto para a estrutura óssea quanto para a estrutura muscular. A gente vê que demora bastante para acontecer. Cada semana de gestacional leva a um momento, né, da construção dessas estruturas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. São estruturas sensíveis, são estruturas que se alteram com facilidade, né? E por mais que um tratamento ortodôntico não seja para sempre, né? É um mito, coloquei aparelho uma vez, nunca mais vou colocar. Pode ser que precise de novo, tá? A gente precisa minimizar e tentar fazer o controle da situação o mais rápido possível.
E aqui eu peguei um estudo bem legal da gente ler, falando sobre a consequência dos bicos ortodônticos e convencionais, né, na USP de Bauru. Existe a diferença, lá atrás surgiu essa demanda, né? Existe diferença entre o bico convencional e o bico ortodôntico? Tem um que seja menos prejudicial, tem um que seja mais parecido com o anatômico, que vai prejudicar menos o meu bebê caso eu precise ou decida usar? Não, não tem diferença, tá? Entre o bico tradicional, convencional e o bico ortodôntico. Não tem nenhum, não posso dizer que não tem nenhum, mas não tem grandes diferenças significativas para essas alterações de estrutura, tanto óssea quanto muscular, tá? Então, caso precise fazer o uso, ou é uma opção da família, porque pode acontecer, a gente sempre respeita a vontade da família, aconteceu, precisou fazer isso, busque orientação, tá? Tenha sempre profissionais perto de você. Se você é um profissional, oriente bastante essa família, fique de olho, acompanhe esse paciente para fazer a retirada o quanto antes, dar autonomia para esse bebê, dar autonomia para essa criança, para que ela não sofra ou sofra menos consequências desses hábitos, tá? Cada pessoa é cada pessoa. Vão existir casos de que, ai, usei chupeta Usei chupeta durante muitos anos da minha vida e nunca precisei usar aparelho. Meus dentes são todos certinhos, não tem nenhuma alteração de estrutura. Pode acontecer. Ah, fulano não usou nada e teve que usar aparelho não sei quantos anos. Pode acontecer também. Mas a gente sabe, é estudado, é comprovado que existem muitas alterações que podem acarretar, principalmente dependendo da frequência, intensidade e duração desses estímulos, né, do uso da chupeta, do uso da mamadeira, da sucção digital, que é chupadeiro, existem essas consequências, né? Então, claro que o fator genético vai influenciar, a questão de intensidade, duração e frequência também influencia. Muitas coisas vão influenciar, mas a gente presta bastante atenção que o quanto a gente puder evitar que esses hábitos deletérios entrem na vida dessa criança ou desse bebê, para esse bebê, para essa criança, é muito melhor. E quais são as principais linhas de tratamento quando acontecem essas consequências, né? Nossa, precisou usar, quis usar, não consegui tirar a tempo, realmente abriu a mordida, teve alteração. O que que eu faço? O que eu posso orientar o meu paciente, né? Não sou nem fono nem odonto, quero orientar esse paciente. Não, eu sou fono, eu sou odonto, o que precisa fazer? Claro que cada um dentro da sua área, né? A gente muitas vezes até recebe esse paciente, primeiro para fono, porque não está conseguindo comer, por exemplo, ou para o ortodontista indica para a gente. Então, a gente tem a ortodontia clássica, né? A ortodontia miofuncional também. Então, a gente tem muitos aparelhos, a gente tem várias opções de aparelhos que vão abarcar toda essa situação, que vão conseguir auxiliar no ajuste, né? Tanto ósseo e um pouco muscular também. Existem muitos aparelhos bem bacanas que conseguem fazer isso, mas a gente precisa desse trabalho em conjunto, da visão odontológica e da visão fonoaudiológica, tá? A gente consegue, juntando as duas visões, a gente consegue ter um panorama bem completo do que está acontecendo com o paciente, né? O que que pode ter risco, o que que pode não ter risco ali, o que que cada um pode fazer. Esse é o momento de usar o aparelho, não é o momento de fazer fono, não, esse é o momento de fazer fono, mas não é o momento de usar aparelho, eu preciso dessa boca livre para eu conseguir trabalhar aqui. Essa discussão é muito bacana de acontecer e agrega muito, principalmente para o paciente. Quem mais se beneficia com essa união é o nosso paciente. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem ficado com alguma dúvida, lembrem-se sempre de que existem as teleconsultorias. Então, você pode mandar a sua dúvida lá, seja dessa aula ou de algum caso que vocês estejam atendendo. E até a próxima!